Quantos acharam Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante? Diga amém. Amém. Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Presta bem atenção nessa palavra sinal. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Glória a Deus. Jesus, mais uma vez diante dos fariseus e dos saduceus, duas das principais seitas dos dias de Jesus. E o texto aqui é muito enfático, dizendo que eles queriam tentar ele, estavam diante dele e eles pediram um sinal para Jesus. É interessante que lá em Mateus também 12:40, eles já tinham pedido um outro sinal para ele, esse sinal, e ele respondeu a mesma coisa. Então ele vai falar para eles sobre a perspicácia que eles tinham de perceber os sinais de meteorologia, mesmo que eles não tinham os aparelhos, a tecnologia que nós temos hoje. Nós podemos saber hoje se vai chover, né? Se vai fazer sol, se vai cair neve, se vai gear, através do serviço de meteorologia. Eles não tinham isso, mas eles olhavam para os astros, para os sinais do céu naturais, e eles definiam muito bem se ia chover, se ia fazer sol. Aí Jesus disse para ele: hipócritas, vocês sabem olhar para o céu e definir se vai chover, se vai fazer sol, mas vocês não sabem perceber os sinais dos tempos? Quer saber uma coisa? Eu não tenho sinal nenhum para dar para vocês, só tenho o sinal do profeta Jonas. E deixou no ar. E a Bíblia diz que Jesus deixou eles onde eles estavam e foi embora. Aí eu fiquei pensando, irmãos, lendo alguns textos da Escritura, sobre esse sinal do profeta Jonas, e pensei, o que seria esse sinal do profeta Jonas? O que será que Jesus quis dizer a citar o sinal do profeta Jonas lá em Mateus 12:40, embora lá ele tenha falado sobre o grande peixe, mas aqui ele nem citou o grande peixe. Então o sinal não está relacionado com o momento que o peixe traga Jonas e leva ele. Depois os irmãos sabem que o peixe vomitou ele na praia, que nós não sabemos que praia que é, embora alguns digam, é na praia de Nínive. Na praia de Nínive não pode ser, porque Nínive não tinha praia. Nínive só tinha lá o rio Tigre, né? Então não pode ser realmente a praia de Nínive. Os irmãos aqui já ouviram falar do profeta Jonas. Quantos aqui nunca ouviram falar do profeta Fujão, né? Fugiu da presença de Deus, foi tragado pelo mar, foi acordado pelos marinheiros, porque tinha uma grande tempestade no mar, e alguém: que ocupação é a tua? Da onde vens, dormente? E ele responde: eu sou hebreu, sou profeta, filho do profeta Amitai, né? Filho de Amitai, quer dizer, eu sou servo do Deus vivo. Aí eles pensaram: se você é servo, eles disseram, então clama aí para o teu Deus, quem sabe ele tem misericórdia de nós. Depois que eles já tinham jogado todas as fazendas, os seus bens no mar, para poder atenuar um pouco o peso do navio. Mas os irmãos já sabem a história, que Jonas acabou sendo lançado no mar, porque foi lançado sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E, irmãos,
A Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem imperativa para que Jonas fosse à grande cidade de Nínive, a capital do império da Assíria, para pregar lá para eles, pregar uma mensagem de arrependimento. E a Bíblia diz que Deus mandou que Jonas pregasse contra aquela cidade. Está no texto, se você ler lá em Jonas, capítulo 3, você vai perceber que ele diz: prega contra a cidade de Nínive. Porque a mensagem nem sempre é a nosso favor. A mensagem às vezes é contra nós. E às vezes é o que está acontecendo muito hoje, que as pessoas não querem ouvir uma mensagem contra, de correção, de arrependimento. Elas querem ouvir uma mensagem que favorece o estilo de vida que elas têm. E a Bíblia diz que Deus ainda disse assim: olha, diga para aquela cidade que se não houver arrependimento em 40 dias, quantos dias? 40. Em 40 dias ela será submergida, será destruída. E a Bíblia diz que Jonas não queria ir lá pregar, porque tantas coisas que a gente ouve, né? Os pregadores dizendo: Jonas era covarde, estava com medo, porque aquele povo era sanguinário, e realmente eles eram mesmo, eles tiravam a pele da pessoa viva. Mas não é isso, Jonas odiava aquele povo, né? E às vezes nós não queremos pregar para alguém, porque nós odiamos o estilo de vida que eles têm. Não vou pregar para aquele lá não, porque ele é homossexual. Não vou pregar porque ele é prostituta, porque ele usa droga. Isso às vezes está em nós. E Jonas, na verdade, ele não queria pregar porque, segundo a história, os ninivitas haviam invadido as terras do pai de Jonas e haviam matado o seu pai. Por isso que ele não queria ir lá pregar para aquele povo. Mas o fato é que Deus fez com que ele fosse pregar. De uma forma ou de outra, ele precisou, mesmo que ele foi de peixe, né? E às vezes tem pessoas que acabam indo de peixe para alguns lugares, porque são muito teimosos, não querem obedecer aquilo que Deus manda, então Deus faz eles ir de peixe. Um dia eu falei para o irmão lá em Rinópolis, ele: vamos mudar, pastor, porque eu não aguento mais essa cidade. Eu falei: irmão, você vai voltar de peixe, viu? Se prepara. E não deu outro. Pouco tempo depois ele veio de peixe. E voltar de peixe não é coisa boa. Os irmãos já pensaram? Ficar dentro do ventre de um peixe, as enzimas digestivas do peixe tentando dissolver, diluir. É que Deus interviu, né? Porque senão ele tinha sido totalmente absorvido pelas entranhas do peixe. Mas a Bíblia diz que ele foi lá, pregou, e ele tinha 40 dias para pregar. Mas a Bíblia diz que em 3 dias, ele estava com tanta raiva daquele povo, que ele foi lá em 3 dias, ele pregou tudo que tinha que pregar. A cidade de Nínive, ela tinha aproximadamente 120 mil habitantes. Dava para se percorrer ela em 3 dias, embora ele tinha 40 para pregar. Poderia pregar com mais calma, mas ele pregou em 3 dias. Ele andou por ela em 3 dias. Você já pensou andar numa cidade igual Barretos em 3 dias? Eu acho que ele dava uns tiros ali, um tiro aqui, e ele queria que aquele povo lá verdadeiramente se perdesse. E o texto bíblico diz que ele realmente diz: eu sabia, quando o povo se arrependeu, em 3 dias a Bíblia diz que todos se arrependeram. O rei se arrependeu, proclamou jejum e humilhação, todos se vestiram de pano de saco, até os animais ficaram em jejum. Houve resultado na pregação de Jonas, é o que ele menos queria. Ele queria que aquele povo não se arrependesse, para ser destruído, mas em 3 dias eles se arrependeram. E a Bíblia diz que Jonas então ficou indignado, subiu lá para as montanhas, e a Bíblia diz que o sol estava causticante. Depois você lê o livro de Jonas em casa, estava causticante, batia no rosto dele, e aí Deus fez nascer uma boboreira. A boboreira foi subida, ele tinha feito uma cabana simples, né, que eles faziam, os viajantes, 2 estacas assim, uma pele de animal, entrava debaixo, mas o sol estava tão forte que nem a cabana estava conseguindo amenizar. Aí Deus vai testar Jonas. Deus faz nascer uma boboreira, da noite para o dia. Naquela noite nasceu uma boboreira. E a boboreira agora, Jonas gostou, né? Sombra e água fresca. A boboreira atenuou o calor do sol. Mas a Bíblia diz que Deus também mandou um verme lá. E o verme comeu aquela boboreira e a boboreira morreu. A nossa zona de conforto, né? E aí Jonas ficou mais indignado ainda,
Teve um momento que o sol estava tão forte que ele desmaiou. Quando ele voltou do desmaio, ele pediu para morrer. Quero morrer, vida terrível. Ele estava dizendo em outras palavras: esse povo miserável se arrependeu, esse povo tinha que morrer. Essas pragas não deveriam ter se arrependido. Aí Deus falou para ele: Jonas, você já parou para pensar o que você está fazendo, rapaz? Você está preocupado com uma boboreira, e você não está preocupado com 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. É um contrassenso ou não é? O que é o mais importante? Não é a coroa da criação de Deus? E Deus ainda disse: você está preocupado com uma boboreira, que nem foi você que plantou, rapaz. Nasceu da noite para o dia, e você não está preocupado com as pessoas? Nós não fazemos isso, irmão? Ficamos preocupados com coisas que nem nós que fizemos, não é? E não queremos nos preocupar com os seres humanos, que é que nós temos que pregar, que nós aprendemos aqui hoje, na escola dominical, que nós temos que pregar o Evangelho. Não é para as coisas, é para as pessoas. Agora, irmãos, a Bíblia, ela é composta de tipologia. É uma matéria da teologia, tipologia. Os irmãos sabiam que esse verme que comeu a boboreira, ele simboliza Satanás? Sabia que essa boboreira, ela tipifica Cristo? Os irmãos sabiam? Porque aquela boboreira, ela morreu no lugar daqueles habitantes da cidade. Satanás matou Jesus na cruz, e ao matar Jesus ele caiu numa armadilha, porque Jesus era inocente. Jesus é aquele que veio para trocar de lugar com o pecador, para trocar de lugar conosco. Sabe o que a Bíblia diz lá em Marcos 1,40, a partir do versículo 40? A Bíblia diz que Jesus curou um leproso e disse para eles: irmãos, sabe que o leproso não podia entrar na cidade, ele tinha que ficar num lugar isolado. Lepra simboliza pecado. E aquele homem, aqueles leprosos, eles tinham que ter um sininho no pescoço, para que quando eles viessem vindo, as pessoas já de longe percebessem que vinha um leproso. Irmãos, vou prestar atenção aqui, na palavra de Deus. A Bíblia diz que tinha um leproso, quando um leproso estava no lugar, ele precisava usar um sininho no pescoço, para que quando alguém vinha um leproso, ele fizesse barulho, para que as pessoas se desviassem e não passassem perto do leproso. O leproso não podia entrar na cidade. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele curou o leproso e disse para o leproso: não vai contar para ninguém, vai no sacerdote e diga para o sacerdote, porque o sacerdote era a pessoa ideal, a pessoa adequada para verificar se a lepra tinha sido curada ou não. E a Bíblia diz em Marcos 1,40, acompanhe comigo, eu quero ler com você, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, olha o versículo 40, diz assim a palavra de Deus: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele disse isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu, disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quer dizer, oferece uma oferta. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Perceberam que quem ficava lá no deserto era o leproso, mas quando Jesus curou ele, os papéis se inverteram. Jesus não pôde entrar mais na cidade, o leproso entrou na cidade. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Jesus veio para trocar de lugar conosco. Jesus veio para trocar de lugar com o pecador. É por isso que nós estamos aqui. Ele curou a nossa lepra, e aquela boboreira simboliza Jesus. Ele morreu no nosso lugar. Glória a Deus. Por isso nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Eles queriam um sinal. Eu quero um sinal, dá um sinal. Agora, que sinal é esse? Sinal do profeta Jonas. Abra sua Bíblia em Isaías 7,14.
Você pode glorificar o nome dele porque ele trocou de lugar para você? Você sabia que não há festim sem que alguém morra? Você sabia que ninguém faz banquete se alguém não morrer? No final do ano nós fazemos banquete Natal, Ano Novo, morre o frango, morre o carneiro, morre o cordeiro, morre o peru, está trocando de lugar conosco para nós termos banquete. Jesus é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida feliz, uma vida de bênção. Você pode adorar o nome dele nessa noite, porque ele trocou de lugar conosco. Olha Isaías 7, 14, o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Sabe o que é comer manteiga e mel? Isso aqui chama-se escola. Escola. Mel na Bíblia simboliza a própria palavra. Significa que a mãe dele ensinava ele todos os dias a respeito do bem e do mal, do que era o bem e o mal. Você percebeu o que o profeta está dizendo? Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá. Você já parou para pensar que isso é um grande sinal? Uma virgem dar à luz? Isso é impossível aos olhos humanos, da ciência. E os irmãos sabem que uma mulher, quando ela vai dar à luz, que começa as contrações, ela começa a ter dilatação para que possa acontecer o parto. Uma virgem não tem dilatação, não acontece, quer dizer, algo mesmo sobrenatural, fora do normal, é algo que causa perplexidade. É um grande sinal uma virgem dar à luz. Então já começou a ficar claro aqui o que é o sinal do profeta Jonas. Jesus, ele é esse sinal, ele é a esperança, ele deu a sua vida em nosso lugar, ele trocou de lugar conosco, sacrifício vicário, substituto, ele nos substituiu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho sinal para dar para vocês, não. O sinal que eu tenho, sinal do profeta Jonas. Isaías 9,6, o que diz? Nós lemos na escola dominical hoje, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Deixa eu mostrar alguns detalhes aqui nessa noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 2. Os irmãos sabem que a partir do versículo 8, glória a Deus. Os irmãos sabem que Jesus, ele nasceu numa manjedoura, e eu já expliquei por que ele teve que nascer numa manjedoura, porque cordeiro só nasce em manjedoura mesmo, não deveria ser em outro lugar. Versículo 8, Lucas 2. Ora, havia naquela mesma comarca pastores no campo, aonde eles estavam? E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O primeiro ponto que me chamou a atenção aqui é que esses pastores aqui, eles estavam no campo. Esse campo aqui é o campo de Boaz, e eles estavam ali nas vigílias da noite. Eles não estavam dormindo. Vocês perceberam? Que enquanto não tinha só esses pastores aqui, tinha outros pastores, mas eles não estavam, esses aqui não estavam dormindo. Esses pastores estavam durante a vigília guardando o rebanho. Vocês perceberam a diferença de pastores e pastores? Eles poderiam estar dormindo, irmãos, mas eles estavam na vigília da noite guardando o seu rebanho. Pastor que é chamado por Deus, pode estar o frio que for, ele dobra o seu joelho na cama, na beira da sua cama, pela madrugada, e apresenta a Deus a igreja, o rebanho, as pessoas que precisam de uma intervenção de Deus. Essa é a diferença de pastores e pastores. Olha o versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande
Vocês perceberam que o pastor, o homem de Deus, ele precisa ser envolvido com a glória de Deus? Como que eu posso ser pastor? Cuidar de um rebanho? Se eu não tenho a glória de Deus na minha vida, se eu não sinto a presença desse Deus, como é que eu posso dizer eu sou pastor, se Deus não tem contato comigo e eu não tenho com Ele? Esses pastores aqui tiveram contato com Deus. Olha o versículo 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Observe essa palavra, cidade de Davi. Cidade de Davi é Belém. Belém significa casa de pão. Por que significa casa de pão Belém? Porque essa terra, Belém, é a terra de Áser. Áser é o 8º filho de Jacó. Áser é o 8º filho de Jacó, que não era filho de nenhuma das esposas de Jacó, nem filho de Lia, nem filho de... esqueci o nome da outra esposa, de Raquel. Observem que esse moço, chamado Áser, ele era filho de uma das concubinas dele, de Jacó, chamada Zilpa. Outra tradução fala Zelfa. Áser, segundo a Bíblia diz, lá em Gênesis 49, 20, ele era um padeiro e confeiteiro, né? Por isso Belém, a terra onde ele nasceu, chama casa de pão. E é profetizado pelo profeta Malaquias, Miqueias, que Jesus nasceria em Belém de Efrata, né, menor da cidade de Judá. Então esse homem aqui, por isso é chamado casa de pão. Olha onde foi que nasceu o pão da vida. Na casa de pão. Isso não é coincidência, irmãos. A salvação não é um acidente de percurso. A salvação é um plano de salvação executado por Deus minuciosamente, executado por Deus detalhadamente. Deus não erra, Deus não patrocina fracasso. O pão da vida poderia somente nascer na casa de pão, em Belém, na terra de Áser. Esse Áser, filho de Jacó, sabia que ele é abençoado? Ele é abençoado por Moisés, lá em Deuteronômio 33, 24. Ele é abençoado por Moisés, em Deuteronômio 33, 24. Então, filho de Jacó, e eu falei aqui hoje pela manhã na escola dominical, que Jacó, mesmo ele sendo neto de Abraão, filho de Isaac, ele só passou a ser crente, deixou de ser idólatra, só lá em Gênesis 35, versículo 3 e 4, quando ele se encontra com o próprio Jesus no Val de Jaboque, porque até então ele ainda era idólatra, ele tinha ídolos. Depois você lê Gênesis 35, 3 e 4, ele ainda tinha ídolos, mas quando ele se encontrou com Deus verdadeiro lá no Val de Jaboque, ele abandonou os ídolos. Ele abandonou porque ele encontrou lá o próprio pão da vida, aquele que o abençoou naquele lugar. Volte para Lucas capítulo 2, acompanhe comigo. Tenha um pouco de paciência nessa noite, que Deus tem algumas coisas para nós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, olha o versículo 10, diz assim, o versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha o sinal. O sinal, irmãos, é o menino que nasceu de uma virgem. Isso é o sinal do profeta Jonas. Ele estava falando desse Deus lá em Nínive. Os pastores encontraram o menino. Agora, os irmãos, preparam. Você está por aí? Está sentado aí? Amém. Prepara, que eu vou te falar uma coisa aqui agora. Essa mulher, como eu disse, ela era uma virgem. Ela não tinha experiência nenhuma de fazer o seu próprio parto. Essa mulher estava lá numa manjedoura no meio dos animais. E a Bíblia diz lá em Isaías que os animais reconheceram que ele era o Salvador, e o homem não. Agora, sabe quem fez esse parto aqui? Quem, pastor Mauro? O próprio Deus. Você sabia disso? Glória a Deus. Pastor Mauro, você está falando que Deus é parteiro? Abra sua Bíblia
te mostrar. Salmo 71, verso 6. Glória a Deus. Olha o Salmo 71, verso 6. Glória seja dada o nome do Senhor. Diz assim, Salmo 71, o verso 6. Diz a palavra do Senhor: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Pastor, mas isso aqui está falando de Jesus? Quer ver a Bíblia confirmar que realmente esse texto é a respeito de Jesus? Abra sua Bíblia no Salmo 22 e o verso 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você é grato a Ele porque Ele morreu no meu lugar? 22, 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe. Quem tirou ele, irmãos? Deus tirou ele do ventre. Maria só teve o trabalho de envolver ele nos panos, deitar na manjedoura. E os pastores chegaram lá. Quando chegaram, eles viram um grande sinal. Os anjos estavam cantando, os anjos estavam se alegrando, e a igreja precisa se alegrar, porque ele veio para nos substituir. O sinal era um menino deitado na manjedoura, nascido de uma virgem. Glória a Deus. Porque o diabo, Satanás, o velho da boboreira, tentou matar ele desde pequeno, sabia? Os irmãos se lembram a ordem de Herodes para matar as crianças de 2 anos para baixo? Porque eles disseram que ia visitar o rei em Belém. E ele disse assim, então, para os magos, que não são esses pastores aqui: vocês vão lá, adorem o menino, e depois, quando vocês voltarem, passem por aqui e me digam onde é, que eu quero ir adorar também. Mas a Bíblia diz que Deus alertou os magos, que não é esses pastores aqui, está lá em Mateus, e alertou para eles não voltarem pelo mesmo caminho. Então ele ficou tão irado que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E Maria e José precisou fugir para o Egito, porque o verme queria matar a boboreira desde o início. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. Pode adorar o nome dele. É culto de missões. Nós o adoramos. Nós bendizemos o seu nome, porque foi ele quem nos resgatou. Nós não tínhamos esperança, estávamos perdidos, mas ele nos substituiu. Ele ficou no deserto, foi tentado no deserto, para que nós pudéssemos ter a esperança e ter a certeza plena de que nós vamos morar no céu. Apocalipse capítulo 12. Olha o versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu. Olha a palavra sinal. A saber, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 2 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher aqui não é Maria. Essa mulher aqui não é a igreja. Essa mulher é Israel, porque Jesus nasceu da nação de Israel. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Se você for ler alguns textos do Antigo Testamento, a Bíblia vai apresentar a nação de Israel como essa mulher dando com ânsias, com dores para dar à luz, porque Jesus nasce da tribo de Judá na nação de Israel. Versículo 3. Viu-se outro grande sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu a luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Glória a Deus. Satanás tentou matar ele desde criança, desde pequeno, só que ele chegou atrasado. Quando ele chegou lá, ele já tinha ido embora. Ele sempre vai chegar atrasado. Se nós servirmos a Deus de coração singelo, de coração sincero, com o nosso coração verdadeiramente voltado para aquilo que a Escritura diz, ele vai chegar atrasado.
diabo não vai conseguir tocar em nós, porque o Senhor é aquele que protege a nossa casa, protege a nossa família, protege a nossa saúde. Jesus está conosco em todos os momentos. Glória a Deus. Ele vai sempre chegar atrasado. Você está percebendo o sinal aí? Jesus trocou de lugar. Trocou de lugar. Glória a Deus. Volte para Lucas capítulo 2. Estou caminhando para o fim. Claro que essa mensagem aqui, irmãos, é muito mais profunda. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 2. Vai glorificando o nome dele. Nós somos pentecostais, nós acreditamos que ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 12. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. O que ele estava fazendo? Pregando boas novas. Hoje é culto de missões, anunciando a palavra a respeito do menino. Esse menino é Jesus Cristo, é ele que é o sinal do profeta Jonas. E esse sinal, ele está aqui em Colina, e nós temos a palavra que fala sobre esse sinal. Precisamos divulgar aqui na cidade de Colina. Glória a Deus. Versículo 21. Irmãos, as pessoas pensam, alguns pregadores até pregam, que Jesus foi apresentado no templo. Sabe quando nós apresentamos uma criança aqui? Que é o princípio, está no Antigo Testamento, isso daí, mas é um princípio. Começou lá na lei de Moisés, é princípio. Nós não batizamos as crianças. E deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando um pai e uma mãe traz uma criança aqui na frente para ser apresentada, isso não é substituir batismo, viu? Porque o conceito que existe é que as pessoas estão vindo aqui trazendo ela para substituir um batismo. Não é nada disso. Isso daí é a apresentação, é um princípio bíblico. Batismo só deve ser efetuado quando as crianças tiverem de 12 anos para cima. E Jesus, como ele nos dá o exemplo em tudo, ele foi apresentado. Mas as pessoas pensam que Jesus foi apresentado no 8º dia do tempo. Sabia? Olha o versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então eu já ouvi pessoas pregando: olha, no 8º dia ele foi apresentado no templo. Não é nada disso. Ele foi circuncidado no 8º dia. Pela lei de Moisés, todo macho, menino, precisava ter o seu prepúcio cortado. É um corte no prepúcio, que é o sinal da aliança abraâmica entre Deus e Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse sinal está no prepúcio, para que através da prosseguição da raça de Abraão, a bênção pudesse alcançar todas as pessoas. Todas elas que se arrependerem, acreditarem que esse menino aqui é o sinal de salvação, de esperança, de renovo, e então essa bênção ela é extensiva. Mas na verdade, olha o versículo 22. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. 40 dias depois, quando era 41 dias especificamente, depois você lê Levítico 7, a partir do versículo 12. Quando era menino, 41 dias. Quando era menina, 80 dias para ser apresentado. Então Jesus agora está sendo levado para ser apresentado. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei, um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Então eles levaram a oferta,
eles eram pobres, eles não tinham condição de comprar um cordeiro, mas estavam levando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha condição, mas o cordeiro de Deus, aquele que veio para resgatar o homem, para substituir o homem nas suas mazelas, para poder tomar o lugar de nós ali na cruz do Calvário, era aquele menino que estava sendo apresentado no templo. Acompanhe comigo a Bíblia. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ainda revela que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Aonde? Então o templo é o lugar certo de se apresentar o menino, a criança, né? Os pais trouxeram o menino Jesus para com ele e procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia. Então Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vocês perceberam que ele está citando o sinal? Olha o sinal do profeta Jonas. Essa espada que a Bíblia está dizendo que transpassaria a alma do próprio Jesus, essa espada foi colocada no Éden, quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus, quando o homem quebrou o preceito de Deus. A Bíblia diz que Deus os expulsou de fora da sua presença, o jardim, e colocou querubins com uma espada desembainhada, flamejante, para guardar a presença de Deus. Não era o local onde eles estavam. O homem perdeu o acesso, e para que o homem voltasse a ter acesso à presença de Deus, ele foi transpassado por essa espada na sua alma. E depois, quando nós vamos ler o Salmo 79, o Salmo 22, nós vamos perceber que no momento que ele estava na cruz, essa espada transpassou a sua alma. Ele sentiu dores, ele foi perseguido pelos demônios, porque ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele veio para substituir o homem daquilo que o homem precisava passar. A mensagem está nos nossos lábios. Diga para alguém aí fora da cidade de Colina: um sinal foi nos dado. Esse sinal chama-se Jesus Cristo. A Virgem concebeu pelo poder do Espírito Santo, e ele é esperança para a sua vida, para a sua família, para que você encontre-se com a salvação. Esta igreja tem nos ombros a responsabilidade de pregar e anunciar boas novas de salvação aqui na cidade de Colina e nessa região. Como falou o nosso irmão Aldo aqui, esse id é mais que imperativo. Eu pensava que o id é imperativo, mas o id na verdade não é imperativo. Imperativo é quando ele diz assim, ele vai dizer: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O imperativo é quando ele manda fazer discípulos e batizar. O id, ele tem uma conotação assim: quando ele diz ide, você já está pregando. Não é imperativo o ide, é mais que imperativo. Imperativo é fazer discípulos e batizar. Quando ele diz ide, é para você já estar lá. Já está lá. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. É por isso que ele disse para os fariseus: eu não tenho outro sinal para dar para vocês. Vocês querem um sinal? Eu só tenho o sinal do profeta Jonas. Só o sinal do profeta Jonas. Porque os fariseus, já estou terminando, eles se vangloriavam, porque eles eram certos, se diziam ser servos de Moisés, né? Porque eles diziam que os pais deles
tinham recebido a lei de Moisés, e Jesus por várias vezes contraditou eles. E eu fiquei pensando uma coisa, irmãos. Sabia que quando a gente fala de maná, os irmãos sabem o que é maná, né? O que tem a ver com essa mensagem? A palavra maná, ela significa, o que é isso? Uma pergunta, o que é isso? E muita gente pensa que o maná, irmã Maria Amélia, que caía lá no deserto, era uma bênção. Sabia? Que as pessoas pensam que aquele maná que caía lá para eles era uma bênção, mas na verdade não era. Na verdade aquilo era uma maldição. Pastor Mauro, o que o senhor está falando? Aquele maná que eles apanhavam pela manhã não era bênção, porque aquele maná era transitório. E se eles deixassem ele muito tempo ali, sabe o que acontecia? Ele apodrecia. Você já viu bênção de Deus apodrecer? Não. Significa que não era uma bênção. Aí quando Moisés construiu o tabernáculo e a arca, Deus mandou ele pegar um pouco daquele maná e colocar dentro da arca. Porque aquele que está dentro da arca, até hoje a Bíblia diz que tem um maná escondido, lá em Apocalipse, está dentro da arca, esse não se estragava, porque o Deus que ele é eterno, ele não aprova coisas transitórias, coisas passageiras, e aquele maná que caía, era passageiro, era transitório, não era bênção. Bênção é a salvação, a vida eterna. Maná que está dentro da arca fala de salvação, que não pode ser corrompida, que não pode ser minada pelos ladrões, a traça não rói a salvação. Por isso que ele diz: não ajuntai tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não mina e a traça não rói. O maná não era bênção, o maná era maldição. Prova na Bíblia, pastor Mauro. Prova na Bíblia, pastor Mauro. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 6, olha o versículo 31. Como Deus eterno vai aceitar coisas passageiras, transitórias? O que Ele quer para nós é eterno. Não é só essa vidinha que nós vivemos aqui, não. É ter a esperança de morar com Ele para sempre. Aleluia. João 6, 31 diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Olha o que eles estavam falando para Jesus. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, pois, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre esse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, de maneira nenhuma terá fome, e quem crê em mim, nunca terá sede. Glória a Deus. Ele estava dizendo: pão do céu, coisa nenhuma. Eles comeram. Depois, se você ler o versículo 58, ainda de João capítulo 6, ele vai dizer assim, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele estava dizendo: maná que caiu do céu é pão do céu, coisa nenhuma. Eu sou o pão do céu. Eu tenho vida eterna. Eu tenho esperança. Eu tenho renovo. Eu tenho salvação. Eu tenho aquilo que o maná que era transitório não pode proporcionar para vocês. Então, nesta noite, acredite nesta palavra, viva esta palavra e saiba de uma coisa: Ele tem algo muito mais excelente. O Deus eterno não pode aceitar coisas passageiras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Apocalipse 2,17 para terminar. Glória a Deus. Vai glorificando o nome dele aí. Você tem certeza dessa vida eterna? Ou você prefere as coisas passageiras desse mundo? Estar com os amigos, estar na roda dos escarnecedores, estar nas festas mundanas, tudo isso é transitório, é passageiro. Isso não pode saciar o desejo do âmago da nossa alma. Isso não pode preencher o vazio existencial. Somente a presença de um Deus eterno e a certeza da vida eterna é que nos transfere, nos transmite que nós verdadeiramente somos filhos de Deus e somos felizes. Glória a Deus. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca.
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Maná escondido, esse não perece. Vida eterna. Pedrinha branca, nos antigos tribunais, sabe o que eles faziam? Os irmãos já viram no tribunal, como que é? Já foi no júri? Quando vai dar a sentença? Eles vão no escrutínio secreto, os jurados, 7, né, aqui no Brasil, e dão o veredito. O juiz pega o veredito, abre e lê a sentença. Nos antigos tribunais, eles pegavam, se o réu fosse ser condenado, eles colocavam dentro de uma salva uma pedrinha preta, e o juiz sabia, culpado. Mas se o réu fosse absolvido, eles colocavam uma pedrinha branca. E quando o juiz abria, ele dizia: absolvido, pedrinha branca. Então quem comer desse maná está absolvido de todos os pecados, de todas as mazelas desse mundo. Vida eterna, não é vida passageira. O sinal do profeta Jonas é o próprio Jesus.